A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. João, capítulo 19, a partir do versículo 16. Vamos ler do 16 ao 30. João 19, a partir do versículo 16. Amém? Diz assim a Bíblia: Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira. Em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas sim que este homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dele Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: e aí está o seu filho, e ao seu discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebederam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Amém, irmãos. Irmãos, hoje é ceia do Senhor, nós sabemos disso. A ceia do Senhor é uma lembrança daquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Se entregou para salvar todo aquele que nele crê. Nós também sabemos disso. A cruz, ela já estava no coração de Deus. O Calvário, irmãos, ele não foi um acidente. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele falou diversas vezes sobre aquilo que iria acontecer com ele, a sua morte. A cruz sempre esteve na sua agenda, não pegou Jesus de surpresa. Jesus, nós sabemos disso, ele não veio e não morreu como um mártir. Ele se entregou voluntariamente por mim e por você, foi isso que ele fez. Ele é o Cordeiro de Deus, irmãos, que tira o pecado do mundo. Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele não veio, ele não foi para a cruz apenas porque os judeus o entregaram por inveja. Jesus não foi para a cruz somente apenas porque Judas o traiu por dinheiro. Jesus não foi à cruz somente porque Pilatos o entregou, por covardia, não, irmãos. Jesus foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Aquele que não conheceu o pecado, diz o apóstolo Paulo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, irmãos. Ele foi por amor a mim e a você, e é por isso que nós estamos aqui. A cruz, irmãos, de Cristo é um palco da justiça de Deus. A cruz de Cristo, irmãos, ela é um palco do seu infinito amor, porque naquela cruz
Deus não poupou o seu próprio filho para tirar a venda dos seus olhos e te resgatar. Naquela cruz, Deus não poupou a vida do seu próprio filho para te libertar. E é por isso que eu digo novamente que nós estamos aqui. Nós que um dia estávamos mortos, irmãos. Nós que um dia estávamos amarrados aqui nessa terra, nessa vida. Nós que um dia estávamos aqui escravizados pelo pecado, mas Ele te libertou, Ele te salvou, Ele te resgatou. Continua comigo aí a história, versículo 16. O texto nos diz que finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Jesus aqui já estava com suas forças esgotadas. Desde a noite anterior, Jesus já havia sido torturado. Desde a noite anterior, Jesus já havia sido escarnecido. Desde a noite anterior aqui, Jesus já havia sido cuspido pelos judeus. Isso, irmãos, sem cometer crime algum. Ele foi entregue aos judeus e à crueldade daquele povo, aos empurrões. Ele foi entregue à crueldade daquele povo, às chibatadas. E ainda assim, o que ele fez? Versículo 17 nos explica: levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Apesar do cenário, irmãos, de Jesus ter sido torturado, de Jesus ter sido cuspido, de Jesus ter sido escarnecido, apesar de todo esse cenário, ele não foi à cruz como um derrotado. Jesus, ele não foi à cruz como por obrigação, irmãos. Jesus, ele não foi à cruz como alguém impotente, não. Preste atenção, irmãos. Ele vai na certeza de que sobre o madeiro ele nos livraria da condenação, ou nos livraria da maldição por não conseguirmos cumprir os mandamentos de Deus, irmãos. Ele vai com essa consciência. Nos livra da maldição por não conseguirmos cumprir a lei de Deus de maneira completa, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13. A Bíblia diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando ele se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, irmãos. Ele foi com essa consciência. Ele não foi como um coitado, não. Ele foi para te livrar. Ele foi para fazer por você aquilo que você não conseguiria fazer por você mesmo, cumprir de maneira perfeita a lei de Deus. E continua a história comigo aí no versículo 18. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Como não bastasse toda essa severidade do castigo que nós sabemos e que nós estamos lendo aqui, ele foi pendurado, diz a Bíblia, no meio de 2 ladrões aí, sendo colocado ali como mais ímpio no meio deles, sendo colocado ali como mais detestável ali de todos eles, tendo as suas mãos perfuradas, tendo os seus pés presos à madeira. Sendo essa forma de pena, irmãos, nós já sabemos que era reservada aos criminosos mais sórdidos. E as pessoas na cruz sentiam fome, as pessoas na cruz sentiam sede, as pessoas crucificadas ali tinham cãibras, sofrimento total naquela cruz. A morte, ela poderia vir por meio de sufocação, por meio da hemorragia. A morte poderia vir aí por esgotamento. E naquele tempo, os criminosos condenados à morte de cruz não tinham direito a um sepultamento digno. E essa é a situação do nosso Senhor e Salvador aqui. Como eu disse, irmãos, ele não foi como um contado, ele foi sabendo o que ele iria fazer por nós, sofrer por nós. Mas mesmo assim, é preciso lembrar que isso tudo aqui já havia sido determinado pela mão e o propósito de Deus. Isso tudo que Jesus passou, Deus já sabia e já tinha determinado isso antes da fundação do mundo. Deus não entregou o seu filho, irmãos, às paixões daquele povo, não. Deus entregou o seu filho por amor a mim e a você. Deus entregou o seu filho como sacrifício segundo a sua vontade. Foi isso que ele fez em primeiro lugar, irmãos. Ele não cedeu às paixões do povo, não. Já havia sido determinado por ele antes de você nascer, antes de você existir. Esse já era o plano de Deus.
Por isso que muitas vezes nós percebemos nas Escrituras Satanás tentando impedir que Jesus chegasse à cruz. Porque se Jesus não fosse crucificado, você não poderia estar aqui essa noite não, essa manhã não, irmãos. Se Jesus não tivesse sido crucificado, você não poderia estar aqui louvando e adorando a Ele, por Ele ser o seu Senhor e Salvador, não. Se Jesus não tivesse descido a cruz, meu irmão, ou subido a cruz, né? Você não estaria aqui nessa manhã, irmãos. Foi por causa disso. E já era um plano de Deus. Se Ele não tivesse ido à cruz, Ele não poderia nos salvar. É isso que Satanás muitas vezes tenta. Instruir os seus servos, para que eles não lembrem o motivo pelo qual Jesus foi à cruz. Irmãos, e se isso por um lado mostra a ira de Deus contra o pecado, a ponto de entregar, não poupar o seu próprio filho, para que ele sofresse no nosso lugar, isso também nos mostra, meu irmão, na verdade, revela a nós o amor infinito de Deus, também a ponto de não poupar o seu próprio filho para nos resgatar, irmãos. Ira de Deus e amor de Deus na cruz do Calvário, irmãos. A ira de Deus contra o pecado, mas também o amor infinito para conosco, a ponto de entregar o seu próprio filho, o seu filho unigênito, para nos salvar e nos resgatar. A cruz de Deus, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, escrevendo à igreja de Corinto, que nós estamos estudando aqui, ele diz que Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados. Quem foi chamado aqui, irmãos? Para aquele que foi chamado, para aquele que foi resgatado, para aquele que nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo. Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Para aquele que não conhece, é loucura, mas para nós é o poder de Deus, sabedoria de Deus, porque Ele despejou a sua ira e ao mesmo tempo nos livrou da condenação eterna. Isso o mundo não entende, irmãos, mas nós compreendemos isso. A cruz de Cristo, ela é um emblema da sua justiça e da sua bondade, a cruz de Jesus. Versículo 19, continua a história comigo. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz. Embora fosse comum naquela época afixar os crimes cometidos, por aquele que estava sendo crucificado ali pelo réu. Olha o que Pilatos faz, sendo irônico, sendo ali, não querendo provocar os judeus. Olha o que ele faz. Pilatos mandou pregar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Ironicamente, seria como se Pilatos quisesse dizer: olha, esse aí era quem vocês estavam esperando. Esse homem aí, que agora está sendo crucificado, vocês aguardavam. Esse é o Messias. Eu estou vendo aqui somente um homem desamparado. Eu estou vendo aqui somente um homem impotente morrendo como um malfeitor. Esse é o rei dos judeus. Versículo 20. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, ou seja, a língua da religião, a língua da política, a língua da filosofia. Irmãos, a providência de Deus guiando a mão de Pilatos aqui, a gente entende, fazendo que por meio desse arranjo o nome do seu filho fosse conhecido por toda a terra, fazendo que por meio desse arranjo o nome de Jesus seja conhecido por todas as línguas, por todas as nações, em aramaico, latim e grego. Irmãos, uma orientação discreta do Espírito Santo de Deus, para que o nome de Jesus fosse conhecido por todas as línguas, por todas as raças. Direção do Espírito Santo de Deus. E olha o 21. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos. O que? Não escrevas por rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Os judeus aqui, eles queriam que o título fosse alterado, para que a nação, Israel, não fosse envolvida nessa má sorte. O rei dos judeus, as pessoas iriam ver, e ele está sendo crucificado, rei dos judeus, e ele está sendo aqui torturado, rei dos judeus. Não escreva isso aí.
mas sim que esse homem dizia rei dos judeus. Mas ainda assim, irmãos, aquele povo, querendo alterar, eles não conseguiram ocultar o seu profundo ódio pela verdade. Jesus é rei dos reis, Jesus é Senhor dos senhores. Não conseguiram ocultar essa verdade estabelecida por Deus antes da criação do mundo. Jesus é rei dos reis e Senhor dos senhores. É assim que Satanás age, irmãos. Ele inspira os seus servos a fazerem de tudo para tentar ofuscar a luz de Deus. Ele inspira os seus servos para fazer de tudo para de alguma forma ofuscar o plano de Deus, mas nunca conseguirá, irmãos. Jesus é rei dos reis e Senhor dos senhores. 22, Pilatos respondeu: o que escrevi? Escrevi. Aqui nós vemos, irmãos, Deus testificando aqui a firmeza e a estabilidade do seu reino por meio do seu filho, por meio das palavras do próprio Pilatos. E se o reino de Cristo é demonstrado sólido, se o reino de Cristo, irmão, é demonstrado inabalável através dos escritos de Pilatos, como eu disse, mesmo sem intenção de Pilatos, Deus já havia determinado, e pelos escritos de Pilatos, se o reino de Cristo é demonstrado sólido, quanto mais por nós, irmãos, quanto mais pelas mãos daquele que escolheu para anunciar a mensagem do Evangelho, quanto mais no coração daqueles que foram selados com o Espírito Santo de Deus. Se ele fez isso pelos escritos de Pilatos, quanto mais ele deseja fazer por você que está aqui nessa manhã, irmãos, anunciar o Evangelho que te salvou, que te libertou. Se ele fez isso pelos escritos de Pilatos, pelas palavras de Pilatos, quanto mais por você que foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Ele deseja que o seu reino continue sendo proclamado, que Cristo continue sendo anunciado como Senhor e Salvador. Se ele fez isso pelos escritos de Pilatos, quanto mais por você e por mim, irmãos, lavados pelo sangue de Jesus. 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, um para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. 24. Não a rasguemos, disseram eles. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Para fixar ainda mais, irmãos, a nossa mente sobre o propósito de Deus, o que eles fizeram aqui que você leu com as roupas de Jesus foi para cumprir o que o salmista havia dito sobre Cristo no Salmo 22. Já havia sido determinado por Deus. Olha 24. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Cristo foi despido de suas vestes para nos vestir com justiça, irmãos. Cristo, irmãos, foi insultado, ou seu corpo foi exposto nu, para que um dia você e eu pudéssemos ter um corpo glorificado. Jesus foi exposto naquela cruz como um malfeitor, para que hoje você e eu pudéssemos ter certeza que teremos um corpo glorificado e imortal, irmãos. Ele se despiu da sua veste para nos vestir com justiça, para um dia a gente vai ter um corpo glorificado, para que um dia pudéssemos ter um corpo não suscetível mais à dor, ao pecado, irmãos. É isso que Jesus fez por mim e por você. Se entregou naquela cruz, foi exposto para que nunca mais você e eu pudéssemos ser. Naquela cruz ele fez isso por mim e por você, irmãos. No 25, perto da cruz de Jesus, estava sua mãe, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Agora imagine, irmãos, comigo, Maria, sua mãe, vendo todo o sofrimento de Jesus. Imagina Maria como sua mãe, vendo o sofrimento do seu filho, a multidão zombando ali de Jesus, o ladrão à esquerda insultando Jesus. Imagina Maria como mãe de Jesus, vendo os sacerdotes ali escarnecendo. Imagina Maria como mãe de Jesus, vendo os soldados ali indiferentes àquela situação, irmãos. Imagina.
Mas Jesus estava ali. E a gente percebe, irmãos, com isso, na vida de Jesus, que enquanto ele obedecia a Deus, enquanto ele honrava Deus, enquanto ele seguia os mandamentos de Deus de forma completa, de forma plena, ele não deixou de cumprir o seu dever em relação à sua mãe. Aqui nós aprendemos, irmãos, que quanto mais nós honramos a Deus, que quanto mais nós depositamos a nossa vida ao Senhor, tememos a Deus, aqui nós aprendemos de que maneira nós devemos cumprir o nosso dever para com Deus, mas também o nosso dever para com os homens. Temer a Deus, irmãos, vai nos fazer honrar as pessoas da maneira que elas devem ser honradas, vai nos fazer assistir as pessoas da maneira que elas devem ser assistidas. Jesus temeu a Deus, honrou a Deus, cumpriu todos os seus mandamentos. Agora ele estava aqui assistindo o seu mãe. Amar a Deus de todo o coração, amar a Deus com toda a força, amar a Deus de toda a alma, amar a Deus com todo o nosso entendimento vai nos fazer olhar para as pessoas e assistir da maneira que elas devem ser assistidas. Jesus andou aqui e de forma plena cumpriu os mandamentos de Deus, sim ou não, irmãos? Jesus andou aqui e de forma plena obedeceu ao Senhor, fez aquilo que não conseguiríamos fazer, por isso nós apoiamos a nossa salvação nele, porque ele fez por nós aquilo que não conseguiríamos fazer. E quando fez isso, honrou a sua mãe. Quando fez isso, foi fiel às coisas dessa terra, porque honrou a Deus. Jesus, depois de estar ali na cruz, cumprindo o chamado que Deus tinha para a vida dele, olha o que ele faz, versículo 26. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo o levou para casa. 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Irmãos, nesse momento o sangue de Jesus desaparecia. Nesse momento aqui, irmãos, as câimbras torturavam. Nesse momento aqui de Jesus, a asfixia sufocava. A sede de Jesus aqui era esmagadora, irmãos. E tudo isso ainda debaixo do plano perfeito de Deus. Embora aqui Jesus estivesse sofrendo, ele não fala que tem sede como alguém que, olha, tenha compaixão de mim. Ele não fala que tem sede aqui como alguém que queria aliviar o seu sofrimento, não, irmão. Ele fala que tem sede porque ele ansiava em cumprir a vontade do Pai. Ele ansiava cumprir os mandamentos de Deus. O que ele disse aqui, foi para cumprir o que estava escrito em Salmos, capítulo 69. Tenho sede, já havia sido falado acerca dele. Os salmistas haviam profetizado que o Messias iria dizer essas palavras. Então Jesus anseia não aliviar a sua dor, mas cumprir a palavra de Deus. Jesus anseia não aliviar a sua dor, mas aqui nós vemos um infinito amor para conosco, porque ele ansiava cumprir o mandamento de Deus. Ele ansiava cumprir o plano e o propósito que Deus tinha na vida dele. Mas qual era o plano? De entregar em nosso favor. Jesus fala que tem sede não para matar a sede, mas para salvar e libertar-nos. Ele queria, ansiava cumprir aquilo que a Escritura já havia dito sobre ele. Messias, o Salvador, testificando assim a sua obediência a Deus e também o seu amor infinito por nós, irmãos. É isso que ele fez. Porque olha o verso 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebederam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço e a ergueram até os lábios de Jesus. Perceba comigo aqui, irmão. Jesus estava com sede. Quem tem sede quer o quê? Deram vinagre, irmãos, para Jesus. Jesus não sabia disso? Claro que sabia. Jesus falou: tenho sede. E deram vinagre para Jesus. E o vinagre, irmãos, tinha o propósito de acelerar a morte daqueles miseráveis malfeitores que eram crucificados. Jesus já sabia disso e falou: tenho sede. Jesus já sabia que daria um vinagre a ele, mas ainda assim falou: tenho sede. Plano perfeito de Deus para salvar todo aquele que crê em Jesus, irmãos. Amém. Tinha sede, falou que tinha sede, disse que tinha sede, na certeza daquilo que iria acontecer com ele.
Ele não desejava aqui, irmãos, ser libertado desse sofrimento. Ele deseja aqui que a justiça de Deus seja satisfeita e Ele morra no nosso lugar, irmãos. Ele deseja aqui que a justiça de Deus seja satisfeita nele, irmãos, para nos salvar e libertar. Essa é a cruz de Cristo. Tenho sede, irmãos, dê um vinagre para beber. Ele deseja que a Escritura se cumpra e Ele cumpra a vontade de Deus, dando a vida dele para nos resgatar. Dê um vinagre a Ele. Versículo 30. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Irmão, Jesus entregou o Espírito para te fazer filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, irmãos. A Bíblia diz que Jesus entregou o Espírito, e entregou o Espírito para perdoar os seus pecados. Jesus entregou o Espírito e entregou o Espírito para garantir a sua herança eterna, incorruptível e gloriosa no céu, irmãos. Ele entregou o seu Espírito para te reconciliar com Deus, para que nunca mais você se sentisse abandonado, irmãos. Ele foi abandonado naquela cruz para que nunca mais você pudesse ser abandonado, para que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele entregou o seu Espírito, irmãos, para que nunca mais você pudesse ser afastado do amor de Deus que estava em Deus. Irmãos, hoje é dia de ceia. Hoje é dia de lembrarmos aquilo que o Senhor fez por nós. Através da ceia do Senhor é dia de lembrarmos que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, com a missão de cumprir a lei por nós e perdoar os nossos pecados. Com a missão de cumprir a lei por nós e morrer em nosso lugar, irmãos. Levando sobre aquele madeiro, levando sobre aquela cruz os nossos pecados, irmãos, e adquirindo para nós eterna redenção. Hoje é o dia de lembrarmos disso. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós? Será que você pode trazer à memória o porquê nós estamos aqui nesta manhã? Será que você pode trazer à memória, por meio do Espírito Santo de Deus, que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele quitou a nossa dívida, irmãos, o selou com o seu Espírito. Nós somos libertos em nome de Jesus. Feche os olhos no seu lugar enquanto você ouve essa canção em nome de Jesus.